Pessoal, então a aula de filosofia dessa semana, primeira aula de filosofia dessa semana é filosofia e gênero. Esse gênero não depende se a pessoa é cisgênero ou se ela é transgênero, a questão é filosofia e gênero. Como que é a relação do feminino com o masculino, como que a sociedade enxergou o feminino e o masculino, independente, como eu falei, se é cisgênero ou transgênero. Vocês sabem o que é cisgênero? Transgênero? Cisgênero é a pessoa que se identifica com o gênero de nascimento. Eu sou cisgênera. Eu nasci do sexo feminino, eu me identifico como mulher. Ai, mas e se eu for homossexual? E se eu for lésbica? Se eu for lésbica, mas eu me identifico como mulher, eu me vejo como mulher, eu me visto como mulher, ainda assim eu sou cisgênera, porque eu me identifico com o sexo que eu nasci. É diferente de orientação sexual. Transgênero é quem não se identifica com o sexo que nasceu, tá? Então, por exemplo, temos o Tami Miranda, o filho da Gretchen. Ele nasceu com um corpo feminino, mas ele se vê como homem e ele fez todos os processos de tratamento hormonal e tudo. Ele é um homem trans, porque ele nasceu do sexo feminino, mas se identifica como mulher. Ou então, quem que a gente pode usar de mulher trans aqui de exemplo? Gente, eu só conheço, mas assim, no dia a dia. Na mídia eu não sei quem pode ser. A Roberta Close, mas vocês não vão conhecer a Roberta Close. Vocês conhecem a Roberta Close? Já ouviram falar? É uma mulher trans do Brasil da década de 80 e 90. Ela continua uma mulher trans, claro. Muito mais mulher do que eu, inclusive. E é isso, eu vou falar hoje sobre as relações entre o masculino e o feminino, independente se é cis ou se é trans, tá? Começo então com essa frase do iluminismo: atreva-se a saber, sapere aude, para despertar essa curiosidade em vocês de que ouse saber, ouse pesquisar, não fique só no que você acha, no que as coisas acontecem, você observa de longe, tá? O primeiro que eu vou colocar é o Rousseau. Rousseau era um filósofo do século XVIII, 1700 e alguma coisa, tá? E ele escreveu um livro que chama Emílio. No Emílio, Rousseau ensina como educar crianças, como as pessoas deveriam educar crianças. Rousseau era uma pessoa que tinha uma vida tão complicada que o governo retirou a guarda de todos os filhos dele. Mas ele escreveu um livro sobre como educar crianças, chama Emílio, tá? E no livro Emílio, sobre como educar crianças, quando você faz hoje faculdade de pedagogia, você estuda esse livro ainda. Ele fala que toda a educação das mulheres, desde a menina, a mais novinha menina, deve estar limitada a seus deveres para com os homens. Então a menina, desde pequenininha, desde que ela começou a andar, começou a falar, ela precisa aprender a agradar os homens, a ser gentil, a se comportar de maneira adequada para aquela época em que ele escreveu, tá? Não há que deixar que se desenvolva livremente. A mulher não pode se desenvolver livremente. Ela precisa aprender a ser submissa aos homens, ok? Kant, também ali mais ou menos da época do Rousseau, um pouquinho depoisinho assim de Rousseau, só que Kant era da Prússia, Rousseau era da França, Kant era da Prússia, mas eram países muito tradicionais da mesma forma. Num livro que chama Crítica da Razão Prática, ele fala que as mulheres são civilizadoras dos homens. Então os homens naturalmente eles são selvagens, eles são fortes, eles são ágeis, e as mulheres, a função delas é acalmar o homem, é ser civilizadora do homem. Não são capazes as mulheres de julgamento moral, elas não são capazes de fazer escolha. Kant fala que a mulher, se ela quiser sair, quem escolhe a roupa é o marido. Se ela for cozinhar em casa, quem escolhe o que vai ser feito é o marido. Primeiro o pai, né, e depois que ela casa, o marido.
elas não são capazes, elas e eu também, coloca eu aqui, não somos capazes de julgamento moral, a gente não consegue fazer uma escolha. Você não sabe qual sapato você vai querer usar, o seu marido que tem que escolher o sapato para você. Olympe de Gouges, tá ali a minha paixãozinha, Olympe de Gouges, ela é francesa, um pouquinho depois ali de Kant. E ela fala, reconhece teus direitos. Onde ela fala isso? Num livro que chama Declaração dos Direitos da Mulher e Cidadã. Ela criticou a Revolução Francesa, porque na Revolução Francesa falava-se da Declaração Universal dos Direitos do Homem. E ela era jornalista, ela tinha que escrever em pseudônimos, ela usava o nome Marie Gouges, porque se ela falasse o nome realmente dela, ela ia ser perseguida na época, tá? Marie Gouges, era Marie Gouges, mas o nome dela é Olympe de Gouges, tá? E ela falava que a mulher deve reconhecer os seus direitos, tá? Busca os seus direitos. E aí, como ela acabou ofendendo a sociedade francesa daquela época, porque ela falou que a Declaração Universal dos Direitos do Homem é incompleta, porque não fala dos direitos das mulheres, acabaram fazendo ela ficar quieta, tá? A Beauvoir, que a gente já viu 2 aulas anteriores, a Beauvoir, nossa paixãozinha Beauvoir, não é? Nossa paixão? A Beauvoir escreveu um livro que chama O Segundo Sexo, em que ela fala da condição das mulheres. Lembra que ela escreveu A Velhice, e Sartre falava de racismo, e ela escreveu O Segundo Sexo. O que ela fala nesse livro? Um trecho que já caiu em vestibular e o pessoal não entendeu, porque não leu o livro, não estudou sobre Beauvoir. Ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Ela não está falando do gênero feminino, do gênero masculino. Você nasceu com o cromossomo XX, você é mulher, XY, você é homem. Ela não está falando disso, isso é biológico, isso é verdade. O que ela está falando, você se torna a mulher que a sociedade quer que você seja. Qual é a mulher que a sociedade quer que você seja? Aquela submissa, aquela boazinha. Lembra que era da França de 1950, 1960, quando ela escreveu. A mulher tinha que estar sempre bem vestida, arrumadinha, limpar a casa, cuidar de tudo. Não podia estudar, não podia trabalhar. Tinha que cuidar dos filhos, cuidar do marido, cuidar de todo mundo, cuidar de tudo. E ela fala que a gente se torna essa mulher que não estuda, que não trabalha, que cuida de tudo, que é submissa, que é obediente. A gente não nasce para ser isso. E como que a gente se torna essa mulher? Pela diferenciação que ocorre desde criança. Se vocês forem numa loja de brinquedo, Dia das Crianças está chegando, vai dar uma olhada na loja de brinquedo. Brinquedos de mulheres, quase todos cor-de-rosa. Hoje está mudando muita coisa, mas até quando eu era criança, cor-de-rosa, era fogão, era panela, era bebê, porque você tinha que treinar para ser mãe, para ser dona de casa, para ser cozinheira. E era isso, gente, brinquedo de mulher era isso. Brinquedo de homem, quase todo em cores azul, preto, verde escuro, assim. E o brinquedo de homem era ser astronauta, ser médico, ser engenheiro, ser veterinário. O homem tinha uma gama muito grande, ser mecânico, ser pedreiro. O homem tinha uma gama muito grande de possibilidade de trabalho. A mulher não, a mulher tinha que ser submissa e ser a dona de casa, e era isso só, tá? Então, quando ela fala ninguém nasce mulher, torna-se mulher, ela não está falando do cromossomo XXY, não é isso. Isso é biológico, isso acabou. Ela está falando da condição da mulher, como pessoa submissa, pessoa que tem que obedecer, pessoa que não tem direito à opinião. Certinho, gente?